Uma estrela admirada por milhões se apaixona por uma estudante do ensino médio que mal conhece o mundo do espetáculo. O que começa como um encontro digno de um conto de fadas acaba se transformando em uma relação que eles precisam esconder das câmeras, das fãs e até das pessoas mais próximas. Mas quando os ciúmes, a diferença de idade e um escândalo ameaçam destruí-los, ambos terão que descobrir se o amor deles é realmente suficiente para sobreviver. A história começa com Inanna Anazava, uma estudante aplicada, responsável e bastante diferente das garotas que vivem pensando em romances. Ela costuma tirar boas notas, ajuda no restaurante dos pais e também cuida de sua irmãzinha quando os adultos estão ocupados. Pela manhã, prepara o café da manhã para ela, acorda-a com paciência e a acompanha antes de ir para suas próprias aulas. À primeira vista, Inanna parece ter a vida completamente organizada. No entanto, por trás dessa imagem de estudante perfeita, esconde-se uma garota muito romântica, embora quase ninguém conheça esse lado dela. Ela adora filmes de amor, contos de princesas e histórias em que uma jovem comum encontra um príncipe que muda sua vida. Ela sabe que essas coisas quase nunca acontecem na realidade, mas mesmo assim gosta de imaginá-las. Seus melhores amigos são Hikari Isoyama e Akira Amabe. Hikari conhece quase todos os seus segredos, enquanto Akira é apaixonado por ela desde que eram crianças. O problema é que Inanna jamais percebeu isso. Para ela, Akira é o amigo de toda a vida, alguém confiável que sempre está por perto quando precisa. Ele, por outro lado, guarda a esperança de que algum dia ela finalmente o olhe de outra maneira. Uma noite, enquanto Inanna conta à irmã a história da Cinderela, a menina deixa de prestar atenção e aponta para a televisão. Na tela aparece Kaede Ayase, um ator famoso e antigo integrante de uma popular banda de J-pop. Kaede tem milhões de admiradoras, um sorriso capaz de interromper conversas e o tipo de imagem perfeita que as empresas constroem ao redor de uma estrela. Inanna, que mal sabia quem ele era, fica olhando para ele completamente fascinada. Pela primeira vez entende por que tantas garotas perdem a cabeça por ele. Naquela mesma noite, começa a imaginar que Kaede poderia ser o príncipe encantado de um de seus contos, embora logo ria de si mesma. Afinal, ele pertence a um mundo de câmeras, tapetes vermelhos e fãs, enquanto ela ainda está preocupada com as provas e em ajudar no negócio da família. Mas o acaso decide aproximar esses dois mundos. Hikari liga para ela emocionada para contar que a escola foi escolhida como locação para o novo filme de Kaede. A produção precisa de estudantes que apareçam como figurantes, e qualquer um pode se inscrever. Inanna tenta parecer tranquila, mas assim que desliga a chamada, pula de alegria e aceita participar. No dia seguinte, os estudantes se reúnem em um laboratório preparado para a filmagem. Hikari fala sem parar sobre o quanto Kaede é bonito, enquanto Inanna finge que não está nervosa. No entanto, quando entra distraída na sala, esbarra diretamente nele. Durante alguns segundos, fica congelada, incapaz de dizer algo coerente. Kaede se desculpa com naturalidade e lhe dá um sorriso antes de continuar seu trabalho. Para ele, parece um encontro pequeno, mas Inanna fica completamente desconectada da realidade. Hikari pergunta depois se ela conseguiu vê-lo de perto, e ela responde que nem sequer prestou atenção. A mentira é tão óbvia que sua amiga mal consegue conter o riso. Mais tarde, Inanna vê uma lata jogada e se aproxima para pegá-la. Nesse momento, descobre Kaede observando o treino de algumas líderes de torcida. A imagem elegante que ela havia construído começa a se quebrar, porque o famoso ator parece muito mais imaturo e estranho do que mostrava na televisão. Para piorar a situação, Inanna tropeça diante dele e acaba passando uma vergonha enorme. Kaede faz um comentário direto demais sobre sua aparência, e ela sai correndo, vermelha da cabeça aos pés. Naquela noite, até pega uma fita métrica para verificar se ele tinha razão. Inanna não sabe o que pensar. O suposto príncipe encantado parece encantador diante das câmeras, mas fora delas é atrevido, brincalhão e muito diferente do personagem que vende ao público. Dias depois, Inanna vai a um shopping para conseguir um bichinho de pelúcia que prometeu à irmã. Tenta várias vezes tirá-lo de uma máquina, mas falha em todas as tentativas. Quando está prestes a desistir, um garoto aparece atrás dela e explica como mover a alavanca. Graças às suas instruções, finalmente consegue o prêmio. Ao se virar para agradecer, descobre que se trata de Kaede. Desta vez, ele não está com a atitude de estrela inalcançável. Parece simplesmente um jovem cansado que procura escapar por um tempo de sua rotina. Inanna grita seu nome sem pensar, chamando a atenção de várias fãs. Kaede reage rápido, pega sua mão e corre com ela até encontrar um lugar onde possam se esconder. O coração de Inanna bate tão forte que ela mal consegue falar. Kaede conta que tinha uma gravação por perto, mas precisava espairecer.
Ela promete guardar segredo sobre tê-lo encontrado ali e também sobre o lado estranho que descobriu na escola. Antes de se despedir, diz que precisa ir ao cinema porque não quer perder um filme romântico. Kaede percebe que um de seus sapatos está rasgado, embora não diga nada. Inanna chega à sala de cinema bem a tempo e se senta convencida de que aquele encontro já foi emoção suficiente para o dia inteiro. No entanto, pouco depois Kaede entra e ocupa o assento ao lado dela. Os dois assistem ao filme juntos. Inanna explica que gosta de histórias românticas porque, embora sejam pouco realistas, fazem as pessoas voltarem a acreditar em coisas bonitas. Também confessa que Cinderela sempre foi um de seus contos favoritos. Kaede a escuta com mais atenção do que ela esperava. Ao sair, Inanna tenta caminhar normalmente, mas o sapato rasgado lhe causa desconforto. Kaede percebe, tira os seus e os oferece a ela. Ela se recusa porque seria chamativo demais voltar para casa usando os sapatos de uma celebridade, mas ele insiste até convencê-la. Inanna aceita e caminha sentindo que acabou de entrar em seu próprio conto de fadas. A surpresa aumenta no dia seguinte. Em meio aos gritos dos estudantes, Kaede aparece na escola e caminha diretamente até a sala de Inanna. Ignora todas as garotas que tentam se aproximar e lhe entregam um par de sapatos novos. Ele até se ajoelha para ajudá-la a calçá-los, comparando a cena com a história da Cinderela. Inanna não sabe onde se esconder. Ikari está prestes a explodir de emoção. Akira observa a cena com evidente desconforto e o resto da escola começa a inventar teorias. Para qualquer pessoa, aquilo parece um gesto romântico. Para Inanna, é a confirmação de que Kaede não a esqueceu. Depois das aulas, ela o segue para devolver os sapatos que ele lhe emprestou. Kaede escreve um número em sua mão e pede que ela ligue para dizer seu nome, porque ainda não sabe como ela se chama. Inanna passa o resto do dia olhando para os números como se fossem um tesouro. Naquela noite, reúne coragem e faz a ligação, mas o número não funciona. A emoção se transforma rapidamente em decepção. Ela pensa que Kaede só quis se divertir às suas custas e acaba lavando a mão para apagar qualquer vestígio. Enquanto isso, Kaede janta com Shu Shida, sua ex-namorada e colega de elenco em um novo filme romântico. Shu também é famosa, elegante e pertence ao mesmo mundo que ele. Os dois parecem se entender com facilidade, algo que mais adiante se tornará uma das maiores inseguranças de Inanna. Por enquanto, Kaede não imagina que o número errado já feriu a estudante que ele não consegue tirar da cabeça. No dia seguinte, seu representante volta a lembrá-lo de que precisa cuidar de cada movimento. Qualquer fotografia, rumor ou encontro fora de lugar pode afetar campanhas, contratos e filmes. Kaede escuta sem muito interesse até ver Inanna caminhando. Ele desce da van e vai atrás dela, ignorando completamente os avisos. Pergunta por que ela não ligou. Inanna mostra o registro e reclama que ele pare de brincar com seus sentimentos. Kaede entende que escreveu um número antigo e tenta corrigir o erro, mas ela já está envergonhada demais. Confessa que antes gostava dele, embora agora prefira manter distância. Kaede não a deixa ir embora sem esclarecer o que sente. Aproxima-se, dá-lhe um beijo breve enquanto ainda usa máscara e confessa que ficou interessado desde o primeiro dia. Inanna fica imóvel. Não apenas o ator que admirava pela televisão acabou de beijá-la, como também está dizendo que foi amor à primeira vista. A situação, no entanto, é muito mais complicada do que parece. Kaede é uma estrela adulta, com uma carreira exposta ao julgamento público, enquanto Inanna tem 16 anos e ainda é estudante do ensino médio. Essa diferença faz com que a relação seja delicada e obriga os dois a manter limites e esconder qualquer proximidade, embora Kaede naquele momento pareça pensar apenas na emoção de estar com ela. Inanna finalmente diz seu nome e aceita vê-lo outra vez. A partir desse momento começa uma relação que parece saída de seus filmes favoritos, mas que precisa permanecer escondida. Eles não podem caminhar de mãos dadas por lugares movimentados, publicar fotografias nem contar a verdade a qualquer pessoa, porque uma única imagem poderia se transformar em um escândalo. Para seu primeiro encontro, Kaede manda uma van buscá-la e a leva para seu apartamento luxuoso. Inanna chega com um vestido lindo, nervosa por entrar em um mundo tão diferente do seu. Ele garante que nunca levou outra garota à sua casa, o que faz com que ela se sinta ainda mais especial. Os dois almoçam, conversam e assistem a um filme. Kaede tenta brincar se aproximando demais, mas Inanna deixa claro que está nervosa, e ele não avança mais. Antes que possam continuar conversando, o representante entra e os encontra juntos. Sua reação é imediata, porque sabe tudo que aquela relação poderia provocar. Quando pergunta quem é Inanna, Kaede responde tranquilamente que ela é sua namorada. Ela fica tão surpresa quanto o próprio representante. A situação piora quando o homem descobre que ela tem 16 anos.
Ele não se preocupa apenas com a imagem profissional de Kaede, mas também com a diferença de idade e com a responsabilidade que o ator deve assumir. O representante o adverte de que uma relação assim poderia destruir anos de trabalho e colocar Inanna sob uma atenção pública que nenhuma estudante deveria suportar. Kaede, apaixonado e teimoso, responde que não pretende permitir que os outros decidam por ele. No entanto, a partir desse momento fica claro que o romance deverá ser mantido em segredo. Inanna volta para casa flutuando de felicidade porque Kaede a chamou de namorada. Sua emoção dura pouco, já que ele precisa começar outra gravação e passam vários dias sem poderem se ver. Enquanto isso, ela ajuda Akira na floricultura da família dele. Ali, o garoto tenta confessar o que sente, mas faz isso de uma maneira tão casual que Inanna pensa que ele está brincando. Akira está ao lado dela há anos, conhece seus problemas e sempre está disposto a protegê-la. Diferente de Kaede, ele pode vê-la sem se esconder e acompanhá-la sem que ninguém puxe uma câmera. Mas Inanna ainda não compreende a profundidade de seus sentimentos, porque toda sua atenção está voltada para a estrela que acabou de transformar sua vida em uma história secreta. Pouco depois, Inanna precisa entregar um buquê em uma produtora e descobre que se trata do set do novo filme de Kaede. Ela chega justamente quando ele grava uma cena romântica com Shu. Embora saiba que o beijo faz parte do trabalho, não consegue evitar sentir o coração despencar. Shu parece perfeita ao lado de Kaede. Ambos são famosos, adultos e têm uma história anterior. Inanna, por outro lado, continua usando uniforme escolar e nem sequer pode dizer publicamente que é sua namorada. A comparação desperta todas as suas inseguranças. Kaede a vê se afastar e corre atrás dela. Leva-a a um lugar privado, longe das câmeras, e explica que o ocorrido era apenas parte do roteiro. Inanna garante que entende e promete não interferir em seu trabalho. Ele tenta tranquilizá-la com um gesto carinhoso e, dominado pelos ciúmes, deixa claro que também não quer vê-la perto demais de outros garotos. Shu presencia o momento a certa distância. Embora tente agir com calma, a presença de Inanna desperta sentimentos que acreditava ter superado. Dessa forma, o romance secreto começa a se encher de rivais, dúvidas e cenas que nenhum dos dois sabe lidar com maturidade. O aniversário de Akira se torna outro momento decisivo. Ikari o incentiva a finalmente confessar seus sentimentos, mas seus planos são arruinados quando Kaede aparece inesperadamente na casa de Inanna. Diante de seus amigos, o ator revela que os dois estão saindo. Ikari fica encantada com a notícia, mas Akira sente que tudo o que esperava desmorona. Quando fica a sós com Kaede, pergunta se ele realmente ama Inanna ou se está apenas vivendo uma emoção passageira. Ele o adverte de que não permitirá que ele a machuque. Kaede entende que tem um rival. Responde que seus sentimentos são sérios e que não pretende se afastar. Akira, longe de desistir, garante que continuará lutando porque conhece Inanna há muito mais tempo e sabe que ela merece alguém capaz de acompanhá-la abertamente. A partir de então, os ciúmes aumentam. Kaede observa cada gesto entre os amigos, e Akira questiona se uma estrela com uma agenda cheia pode dar a Inanna a tranquilidade de que ela precisa. Ela fica no meio de duas formas diferentes de amor: a emoção intensa e secreta de Kaede, e a presença constante de Akira. Apesar dos riscos, Inanna continua visitando o apartamento de Kaede. Em uma ocasião, encontra-o sem camisa e fica tão envergonhada que não sabe para onde olhar. Ele se diverte flertando, mas respeita seu desconforto. Depois lhe entrega uma cópia das chaves e diz que ela pode ir quando se sentir sozinha. Para Inanna, esse presente significa que Kaede quer lhe dar um lugar real em sua vida. No entanto, também a aproxima mais dos segredos do ator. Uma noite, descobre que ele está ferido pela ruptura com seus antigos companheiros de banda. Kaede era o líder do grupo, mas saiu de maneira repentina, e os outros interpretaram sua decisão como uma traição. Inanna começa a compreender que por trás do sorriso famoso existe um jovem cheio de perdas. Ele não conta tudo o que sente e costuma afastar as pessoas para proteger sua imagem. Ela quer ser alguém com quem ele possa se mostrar vulnerável, embora ainda desconheça a verdadeira razão pela qual ele deixou a música. Na escola, várias garotas comentam que Kaede e Shu formam um casal perfeito e que provavelmente acabarão juntos outra vez. Inanna tenta ignorá-las, mas a comparação a afeta. Shu é bonita, famosa e pode acompanhá-lo publicamente. Ela nem sequer pode receber uma ligação dele sem olhar ao redor. Decidida a demonstrar que confia em seu namorado, Inanna usa chaves e vai visitá-lo. Ao entrar, encontra sapatos de salto femininos. Antes de entender o que está acontecendo, vê Shu perto de Kaede e acredita que os dois retomaram a relação. Ferida, sai correndo sem escutar explicações. Kaede tenta alcançá-la, mas Inanna se recusa a falar.
Sente que talvez todos tivessem razão e que uma estrela como ele jamais poderia levar a sério uma estudante. Passa vários dias trancada, convencida de que seu conto de fadas foi apenas uma fantasia. Akira vai visitá-la e a abraça quando a vê chorando. Pede que ela pare de permitir que Kaede destrua sua tranquilidade e finalmente confessa de forma clara que está apaixonado por ela. Inanna fica em silêncio porque nunca havia pensado em seu amigo dessa maneira. Akira não a pressiona. Diz que ela pode tomar o tempo que precisar e vai embora, embora sua confissão mude a relação entre eles. Agora Inanna sabe que tem por perto alguém que a ama há anos, justamente quando a pessoa que escolheu parece tê-la enganado. Pouco depois, Shu procura Inanna. No início, pede que ela deixe de ver Kaede porque ainda deseja recuperá-lo. Inanna reconhece que se sente pequena ao se comparar com ela, mas também explica que quer conhecer o verdadeiro Kaede, não apenas o ator admirado pelo público. A sinceridade de Inanna faz Shu mudar de atitude. Então ela revela que foi quem beijou Kaede e que ele não correspondeu. Também admite que pediu para voltar, mas ele a rejeitou porque está apaixonado por Inanna. Shu entende que já não pode se prender ao passado e decide se afastar. Kaede visita Inanna naquela mesma noite. Desculpa-se por não ter explicado a situação antes e reconhece que uma relação escondida só pode funcionar se houver confiança. Confessa que no começo sentiu curiosidade, mas a cada dia foi se apaixonando mais pela maneira como ela cuida da família, por sua responsabilidade e pela forma sincera como o trata. Inanna também pede perdão por ter saído correndo. Os dois fazem as pazes, embora entendam que ainda tem obstáculos demais. Kaede não pode passear com ela livremente, então aluga um parque de diversões inteiro para que possam ter um encontro sem câmeras nem fãs. Durante algumas horas, aproveitam como um casal normal. Vão aos brinquedos, tomam sorvete, tiram fotografias privadas e riem sem se preocupar com rumores. Inanna sente que finalmente está vivendo o conto de fadas que sempre imaginou. Antes de se despedirem, Kaede lhe entrega um colar com um pequeno sapato, lembrando a primeira vez em que a ajudou. Diz que está feliz por ser seu namorado e que quer continuar caminhando ao lado dela. Inanna guarda o presente como símbolo de uma relação que apenas poucas pessoas conhecem. Durante um tempo, tudo parece funcionar. Encontram-se em lugares discretos, assistem a filmes e passam alguns fins de semana juntos. No entanto, manter um amor escondido começa a ser exaustivo. Inanna não pode falar dele com liberdade, enquanto Kaede vive preocupado com fotógrafos e contratos. Finalmente acontece o que todos temiam. Um veículo de mídia publica que Kaede está saindo há algum tempo com uma estudante do ensino médio. Embora a imagem de Inanna apareça desfocada, os detalhes são suficientes para provocar uma tempestade. As redes se enchem de críticas, as produtoras exigem respostas e os repórteres cercam o ator. A notícia também deixa claro que a relação não era secreta apenas por causa da fama de Kaede. A diferença de idade e de poder entre eles gera uma preocupação legítima. Inanna ainda é uma estudante, enquanto ele é um adulto com experiência, recursos e uma influência enorme sobre sua vida. De repente, o conto romântico se transforma em um problema que nenhum dos dois pode ignorar. Kaede tenta ir vê-la com um presente de aniversário, mas seu representante o impede para informar que os jornalistas já estão esperando. Inanna liga para ele sem obter resposta e começa a temer que sua presença destrua a carreira pela qual ele trabalhou durante anos. Na manhã seguinte, o representante visita Inanna. Não a culpa nem a trata como inimiga. Explica que sua responsabilidade é proteger Kaede, mas também sabe que ela está sendo arrastada para uma situação grande demais. Então revela a verdadeira história da antiga banda. Kaede não abandonou o grupo simplesmente porque preferia atuar. Desenvolveu um problema sério na garganta que o impedia de continuar cantando. Precisava de tratamento e de uma cirurgia, enquanto seus companheiros se preparavam para uma turnê internacional. Para não frear o sonho de todos, decidiu ir embora e carregar sozinho a rejeição. Inanna entende que Kaede já sacrificou uma parte importante de sua vida para proteger as pessoas que amava. Também entende que agora sua relação pode tirar dele a segunda oportunidade que encontrou na atuação. Embora o ame, começa a pensar que permanecer ao seu lado naquele momento poderia causar-lhe mais dano. Encontra-se com ele no dia de seu aniversário. Entre lágrimas, agradece por ele ter sido seu primeiro grande amor, por ter lhe mostrado um mundo diferente e por ter transformado alguns de seus dias em um verdadeiro conto de fadas. Depois diz que eles precisam terminar. Kaede tenta convencê-la de que podem enfrentar tudo juntos, mas Inanna já tomou uma decisão. Não quer que ele perca outra carreira e também não quer continuar sendo uma estudante escondida atrás de portas fechadas. Embora ambos se amem, as circunstâncias, a diferença de idade e a pressão pública fazem com que a relação já não seja saudável para nenhum dos dois.
Pouco depois, Kaede oferece uma coletiva de imprensa. Reconhece que esteve saindo com uma estudante do ensino médio e afirma que a relação terminou. Para proteger a identidade de Nana, fala com frieza e declara que não voltará a se envolver dessa maneira. E Nana escuta suas palavras de longe. Sabe que elas são destinadas a encerrar o escândalo, mas mesmo assim sente que cada frase quebra algo dentro dela. Refugia-se no terraço da escola, onde Akira encontra chorando. Ele não aproveita sua dor para exigir uma oportunidade. Simplesmente abraça e diz que ela pode chorar tudo o que precisar. Akira demonstra que amar também significa acompanhar sem obrigar, mesmo quando a pessoa que você ama continua pensando em outro alguém. 3 anos passam. Kaede reconstrói sua carreira e se torna um ator reconhecido internacionalmente. Ganha prêmios, viaja por vários países e demonstra que conseguiu superar um dos momentos mais difíceis de sua vida. No entanto, apesar do sucesso, nunca esquece Nana. Ela também cresce. Continua estudando, amadurece e mantém uma relação próxima com Akira, embora não consiga corresponder completamente seus sentimentos. Toda vez que vê um filme de Kaede, lembra dos sapatos, do parque vazio e do colar que guardou durante todo esse tempo. Akira acaba aceitando uma verdade dolorosa. Por mais que a ame, o coração de Nana ainda pertence a Kaede. Em vez de insistir, escreve uma carta ao ator. Conta que Nana nunca deixou de assistir aos seus filmes e que, embora tenha tentado seguir em frente, ainda se lembra dele. Junto com a carta, Akira deixa um ingresso de cinema e organiza a oportunidade para que eles se reencontrem. Sua decisão demonstra uma forma generosa de amor. Prefere vê-la feliz com outra pessoa a retê-la em uma relação onde ela não poderia se entregar por completo. Quando Kaede lê a carta, abandona uma celebração e corre para o cinema. Chega tarde demais e acredita que perdeu sua única oportunidade. No entanto, enquanto se afasta decepcionado, Inanna desce as escadas e os dois se encontram frente a frente depois de 3 anos. Kaede explica que prometeu a si mesmo voltar quando pudesse se aproximar dela sem escondê-la e quando ambos estivessem em uma fase mais equilibrada de suas vidas. Não queria repetir os erros do passado nem construir outra relação baseada apenas em impulsos e segredos. Depois lhe entrega um par de sapatos brilhantes. O presente se conecta com o primeiro dia em que apareceu em sua escola e com o conto da Cinderela que os uniu. Mas desta vez não lhe promete um mundo perfeito. Propõe que caminhem juntos rumo a um futuro onde possam tomar decisões com mais maturidade. Inanna aceita, emocionada. Depois de anos de separação, ambos se dão uma nova oportunidade, já não como a estrela que escondia uma estudante, mas como 2 pessoas que cresceram, aprenderam com seus erros e compreenderam que o amor precisa de algo além de emoção. Também vale a pena observar como Inanna muda durante toda a história. No começo, ela acredita que conhecer Kaede é como receber um prêmio inesperado. Ele é famoso, atraente e parece ter tudo o que qualquer pessoa desejaria. Por isso, em vários momentos, Inanna deixa de se perguntar do que ela precisa e se concentra apenas em não perdê-lo. Essa insegurança explica por que a presença de Shu a afeta tanto e por que qualquer silêncio de Kaede se transforma em uma ameaça. Kaede também não sabe amar de uma maneira tranquila. Está acostumado a que todos o admirem, mas não a mostrar suas fraquezas. Quando sente ciúmes de Akira, tenta marcar território em vez de falar com sinceridade. Quando Inanna fica irritada por causa de Shu, ele espera que ela confie sem antes lhe dar todas as informações. Sua fama lhe permite organizar encontros impressionantes, fechar um parque inteiro e comprar presentes bonitos, mas nenhuma dessas coisas substitui uma conversa clara. Ikari observa o romance com entusiasmo porque parece uma história saída de um filme. Ela representa aqueles que vêm de fora e só notam os momentos bonitos, os sapatos, a van, os presentes e a emoção de sair com uma celebridade. Akira, por outro lado, vê a parte que dói. Ele presencia as ausências, as dúvidas e as noites em que Inanna acaba chorando por uma relação que quase nunca pode viver com normalidade. Isso não significa que Akira seja perfeito, nem que Inanna deva escolhê-lo apenas porque sempre esteve por perto. O drama também deixa claro que gratidão não é o mesmo que amor. Inanna aprecia profundamente seu amigo, mas não pode se obrigar a sentir por ele o mesmo que sente por Kaede. Akira demora a aceitar isso, embora no final demonstre maturidade ao ajudá-la a se reencontrar com a pessoa que ela realmente ama. O representante de Kaede também parece duro no começo, mas suas preocupações fazem sentido. Ele entende que uma celebridade não vive isolada das consequências. Cada decisão afeta contratos, equipes de produção e pessoas que dependem de seu trabalho. Além disso, sabe que Inanna é menor de idade e que a pressão midiática pode prejudicá-la de uma forma que Kaede, de sua posição privilegiada, não consegue compreender completamente. Por isso a separação,
embora dolorosa, acaba sendo necessária. Não funciona como um castigo romântico, mas como uma pausa para que ambos cresçam. Kaede precisa aprender a se responsabilizar por suas decisões e reconstruir sua carreira sem usar o amor como desculpa. Inanna precisa terminar seus estudos, desenvolver sua própria identidade e descobrir que seu valor não depende de ser escolhida por uma estrela. Quando se encontram 3 anos depois, a cena dos sapatos tem um significado diferente. Na primeira vez, Kaede apareceu como um príncipe capaz de resolver tudo. Na segunda, já não tenta resgatá-la. Oferece-se para caminhar ao seu lado. Essa diferença transforma o reencontro em algo mais maduro do que o romance secreto do começo e explica por que Inanna pode aceitar sem voltar exatamente ao mesmo conto. No final, as lembranças felizes não desaparecem por terem existido em um momento complicado. Inanna pode valorizar o que viveu sem negar os erros, e Kaede pode reconhecer que seus sentimentos foram reais sem justificar cada decisão. Esse olhar equilibrado é o mais valioso do encerramento. O drama não afirma que sofrer seja uma prova de amor, mas que algumas relações precisam de distância para deixar de machucar. Quando duas pessoas se reencontram depois de crescer, precisam construir algo novo, não continuar de onde pararam. Só assim a segunda tentativa pode ser mais consciente, livre e respeitosa para os dois. E assim termina este drama, deixando-nos uma lição importante. Apaixonar-se pode parecer como entrar em um conto de fadas, mas nenhuma relação deveria nos obrigar a ignorar diferenças de idade, poder ou experiência. O carinho verdadeiro também exige responsabilidade, limites, honestidade e respeito pelo momento que cada pessoa está vivendo. Inanna aprendeu que não devia se perder dentro do mundo de alguém famoso. Kaede compreendeu que proteger uma pessoa não consiste em escondê-la, mas em tomar decisões responsáveis e pensar nas consequências. Akira, por sua vez, demonstrou que amar nem sempre significa ser escolhido. Às vezes também significa deixar alguém livre quando você sabe que o coração dessa pessoa está em outro lugar. A fama pode fazer uma relação parecer perfeita por fora, mas por trás das câmeras continuam existindo inseguranças, ciúmes e feridas. Por isso, antes de perseguir um romance de filme, é importante lembrar que o amor mais saudável não é aquele que nos faz viver em segredo, mas aquele que nos permite crescer sem medo, manter nossa identidade e caminhar ao lado de alguém quando ambos estão preparados.